Bom, então continuando a segunda parte, então eu passo agora para o controle, né, neural da função do coração e também como de uma maneira geral, o sistema excitatório e condutor do coração, né? Então, a gente tem o nodo sinusal ou sinoatrial, que são muito pequenas e especializadas na condução de potencial de ação, conectam-se diretamente com as fibras musculares atriais, que é o marca-passo, né? Que apresentam alta excitação. Então, esse nó aqui, né, em verdinho, representado essas fibras nervosas, comunicando-se com as fibras musculares, tá? Então, aqui os caminhos internodais, né, de um nó até o outro. A gente vai ter aqui o nó átrio-ventricular, e depois do nó átrio-ventricular, ele vai ter os ramos, né, a ramificação dessa inervação. Então, a gente tem o sino atrial, né, e depois o átrio-ventricular, tá? Então, aqui que quando se coloca o marca-passo, né, o aparelho marca-passo, é nessa região aqui que você coloca. E o que faz o marca-passo? Ele dá ritmo. Quando você tem problema na geração de sinal pelo autoexcitatório ou transdução do sinal que está chegando do sistema nervoso autônomo, é necessário colocar um equipamento que faça esse papel de marca-passo, de controlar a contração muscular. Então, nas células marca-passo, 3 canais principais: canais de sódio rápidos, canais de sódio cálcio lentos e canais de potássio. Tá? Então, no sino, sinal no sino nodal é esse em rosa, e na fibra ventricular esse em verdinho aqui, né? Então a gente vê aqui o potencial de repouso, aqui teve a despolarização, né, o limiar de despolarização, repolarização, e aí ele vai despolarizando lentamente até que chega, né, a lei do tudo ou nada, e ocorre a despolarização. Isso daqui é autoexcitatório, eu chego a comentar isso na aula de potencial de membrana. O que vai caracterizar uma coisa ou outra? É o tipo de canal que você tem expresso na membrana. Então, nas outras células, você precisava de estímulos para que acontecesse essa despolarização para chegar no limiar de disparo. Mas na célula autoexcitatória, você já tem canais que vão promovendo vazamento de íons, e aí essa despolarização acontece naturalmente, e aí o ciclo vai se repetindo, e aí ele é autoexcitatório por isso. Bom, das vias internodais, né, do nodo atrial, o potencial de ação passa diretamente para a musculatura atrial circundante, propagando-se por toda a massa atrial. A velocidade de propagação é em torno de 0,3 metros por segundo. Algumas bandas teciduais podem conduzir o potencial à velocidade de 1 metro por segundo. São as vias internodais, né? A gente está falando aqui de um órgão que a gente costuma representar que ele tem o tamanho de um punho fechado, né? Se você fechar o seu punho, é o tamanho do seu coração. Então, 0,3 metros por segundo parece pouco, né? Só que ele não tem que percorrer 0,3 metros ou nem mesmo 1 metro, né? É um espaço muito pequeno. Então acontece muito rápido, menos de um segundo. Acontece em milissegundos, que é a medida que a gente mede, que a gente utiliza para quantificar a velocidade da propagação. Responsável pelo o nódo e o átrio ventricular, que é esse daqui, né? E aí o feixe que sai dele. Responsável pelo retardo do impulso cardíaco, funciona como um filtro, conectando as vias internodais com o feixe atrioventricular. A soma dos retardos nesse sistema é de 0,16 segundos, desde a origem do potencial no nodo sinusal. Então, você gera um sinal aqui. Ele vai percorrer super rápido tudo isso daqui e vai promover contração. Entretanto, quando ele chega aqui, ele sofre um retardo. E esse retardo é o tempo suficiente para que aconteça a contração no átrio e depois aconteça a contração no ventrículo, tá?
Então, ele promove esse retardo para que primeiro contrai o átrio, depois contrai o ventrículo. E fica ciclando dessa forma, tá? Então, o sinal é gerado no mesmo lugar, mas tem um atraso gerado aqui no átrio ventricular. E por que acontece esse retardo? Tem poucas junções do tipo gap, tá? Então, ele dificulta a passagem e essa dificuldade da passagem é que gera esse retardo. Mas, uma vez que passou, né, esse nó, aí a velocidade retoma e aí a contração acontece imediatamente, né? Então, se a gente olhar aqui esquematicamente, aqui a gente está chegando as vias internodais, convergindo aqui para o nodo atrioventricular. Aí ele passa, né, na fronteira entre o átrio e o ventrículo, né? Aqui tem um tecido fibroso, né, que não conduz, funciona como um isolante, então o sinal tem que passar por aqui. E aí ele passa por esse feixe e aí ele vai se ramificar, começa a se ramificar e tem a propagação do sinal. Então o sinal que foi gerado lá no nó leva 30 milissegundos, 0,03 segundos para chegar aqui. Mais 0,12 e chegando aqui 0,16 desde a origem. Então houve um atraso total de 0,16. As fibras de Purkinje são fibras calibrosas, especializadas em transmissão rápida do impulso, de 1,5 a 4 metros por segundo, lembrando que a distância aqui é mínima, né? Permite a transmissão quase instantânea do impulso ao longo do ventrículo. Poucas ou nenhuma miofibrilas e grande número de gap junctions, tá? Então, tem muita junção do tipo gap, como a gente mostrou, para vocês verem como ela é importante, né? A transmissão é unidirecional, o impulso sempre vai dos átrios para os ventrículos e não o caminho inverso, exceto em casos anormais. Isso se deve pelo isolamento elétrico criado pela barreira fibrosa que separa átrios de ventrículos, né? A gente, como eu comentei para vocês, tem tecido fibroso, né? Produzido por fibroblastos que também fazem parte do tecido cardíaco. Como tem o período refratário, acontece o disparo aqui, ele passa por toda a fibra, mas ele não volta, né? Porque está em período refratário. Mas pode acontecer de voltar? Pode. Quando isso acontece, aí é o que a gente fala, tem a arritmia. Ele perde totalmente essa ritmicidade e essa contração, né? Rítmica, passando de um para o outro. Embora a arritmia também, ela possa acontecer dentro do próprio ventrículo, quando ele não se contrai de maneira uniforme, quando ele não se comporta como um sincício. Quando que isso pode acontecer? Quando um paciente sofre infarto agudo do miocárdio, se você tem morte das células, vai formar uma cicatriz, e essa cicatriz é tecido fibroso. Esse tecido fibroso pode promover um atraso, que ao longo dos anos vai aumentando. Então, pacientes que sofrem infarto, que é extenso, e que você tem tecido fibroso, sabe-se que ao longo do tempo ele vai desenvolver arritmia. Isso é fato, por conta desse tecido fibroso que vai atrapalhar a condução. Bom, após percorrer as fibras de Purkinje, o impulso penetra as fibras musculares, sendo transmitido por toda a massa ventricular. A velocidade dessa transmissão é de apenas 0,3 a 0,5 metros por segundo. Devido à conformação em espiral do coração, o impulso não corre diretamente para a região mais exterior, e sim em angulações em direção à superfície, adicionando mais 0,03 segundos, ou 30 milissegundos, para a transmissão do impulso da camada endocárdica para a epicárdica. Somando-se ao tempo de transmissão através do sistema de Purkinje, o tempo total da transmissão desde os ramos ventriculares até a última fibra é de 60 milissegundos, que é bastante rápido. Então, gerou aqui o sinal, o impulso no sino atrial, ele percorre, né, por todo aqui está em escala de segundos, né, todo o átrio, passa aqui, tem o atraso, ponto 16, lembrem-se, e aí ele percorre, né, o formato em espiral, é de dentro para fora, e aí você tem, levando aqui um total de
0,06. Então, se aqui era ponto 16, com mais 0,06 vai virar 0,22, tá? Que é o tempo máximo para contrair, para passar para a região mais distante da origem do sinal, tá bom? Se o tempo máximo é 0,22, né, não deu nem um segundo, vejam que para dentro de um segundo cabem vários ciclos, né? E dentro de um minuto mais ainda. Além disso, a gente tem o controle pela inervação simpática e parasimpática. Então aqui vem via nervo vago, um ramo direto sobre o nó do sinoatrial e outro sobre o átrio ventricular, né? Modulando a função. E do simpático, que vão ter gânglios, vindo projeções de inervação simpática para principalmente o ventrículo, né? A região ventricular. Então, ações do simpático. Pode aumentar os batimentos cardíacos de 70 para 180, 200 por minuto, em casos raros até 250. Aumenta a força de contração até o dobro do normal. É capaz de aumentar o débito cardíaco de 2 a 3 vezes, ou seja, aquilo que ele vai bombear. Além do aumento originado pelo mecanismo de Frank-Starn, aumenta o bombeamento basal em 30%. O parasimpático. A estimulação acentuada pode levar à parada dos batimentos por alguns segundos, mas depois o coração volta, embora deprimido. Deprimido quer dizer não que ele está triste, embora tristeza não seja depressão, mas deprimido significa que ele diminui, né? 20 a 40 batidas por minuto, e é um mecanismo de escape que é colocado. Pode diminuir a força de contração de 20 a 30%, age principalmente diminuindo a frequência cardíaca, porque ele age no nodo, né? Como eu mostrei ali no esqueminha. Redução do bombeamento ventricular em 50% ou mais. Tá? O neurotransmissor é a norepinefrina, no caso do simpático, e do parasimpático a acetilcolina. Aumenta a permeabilidade ao sódio e cálcio no nodo sinusal, aumentando a frequência. No nodo atrioventricular e feixes atrioventricular, aumenta a permeabilidade a estes íons, facilita a transmissão do impulso, aumentando a frequência. No músculo ventricular, aumenta a permeabilidade ao cálcio, leva ao aumento da força de contração. Já no caso da acetilcolina, aumenta a permeabilidade da membrana aos íons potássio, aumentando o vazamento de íon nessas fibras, aumentando a hiperpolarização. No nódo atrioventricular, o estado de hiperpolarização torna mais difícil a geração de eletricidade pelas fibras atriais que ali chegam, podendo bloquear totalmente a passagem do impulso. Então, mostrando aqui, né, a ação normal do simpático, quando ele está no máximo, né, e aqui é a quantidade bombeada, litros por segundo, então passa dos 20 litros por minuto, passa dos 20 litros por minuto. Sem estimulação simpática, ele mantém quase 10 litros por minuto. E aí o parasimpático, que pode paralisar, mas tem um mecanismo de escape, por isso que está pontilhado aqui. Então ele ainda volta bombeando cerca de até 8 litros por minuto, apesar da ação do simpático ser inibitória, mas tem um mecanismo de escape, né? Bom, então vocês devem ter ouvido falar de eletrocardiograma, devem ter visto eletrocardiograma. É muito comum mostrar em qualquer série médica, ou que o cara está, né, associado com o cara no hospital, né? Monitorzinho e o coração ali, o sinalzinho do coração batendo, né? Do eletrocardiograma. Mas por que isso acontece de fato, né? Bom, quando o impulso cardíaco passa através do coração, uma corrente elétrica também se propaga do coração para os tecidos adjacentes que o circundam. Então, pense o seguinte, o coração está dentro da cavidade torácica, mas ele está em contato com outros tecidos. E se você tem uma corrente elétrica, essa corrente ela se espalha, né? E ela pode ser aferida, ela pode ser medida na pele, na superfície, ela chega até a superfície, né? Então, e o que significa essa corrente? Ela é o registro de ondas de despolarização e repolarização, né? Então aqui, ó, houve uma despolarização,
e uma repolarização. Mas por que esse formato do eletrocardiograma é diferente? Porque ele faz a integral de vários pontos, tá? Formando esses intervalos que são bem estudados, o intervalo QRST, né? Ou às vezes falam QT porque já compreende a frequência, né? O Q é logo o começo da contração do ventrículo, e o T é quando começa a repolarização do ventrículo, ou seja, o relaxamento, né? Então é o intervalo entre contração e relaxamento. Então, quando você coloca, e aí é corrente contínua, você coloca uma sonda e a outra sonda, imagino que vocês estejam familiarizados com usar voltímetro, né? Ou multímetro, porque ele mede corrente também, né? Se você está em corrente contínua, depende também do polo ser positivo ou negativo, você vai medir positivo, né, ele indo para cima. Então aqui tem uma corrente se propagando e ele mede essa corrente, né? Depois que a corrente passa e iguala os dois lados, aí ele volta. Então aqui não tem corrente, então ele mediu a ascensão e a queda da corrente. E quando começa a repolarizar, e aí inverte o sinal, então a corrente vai para o outro lado, né? Então o mesmo princípio. Então você mediu despolarização e repolarização, tá? E isso aqui é a passagem da corrente. Quando a gente fala do intervalo QRST, ou se colocar o P também, né, o intervalo RR, que são os dois picos de despolarização, o intervalo QT, enfim, tem várias medidas que são feitas, ou que são interessantes de observar no eletrocardiograma. Ele está fazendo a integral de vários sinais, mas que representam, cada momento representa esse estágio do ciclo do batimento cardíaco, né? Então, olhando aqui, ó, de uma forma bem simples, só com o A e com o B, você tem aqui dois eletrodos que podem estar registrando a corrente aqui no peito, no tórax, né? Então, se vocês já fizeram, na verdade é bem mais do que dois, né? É bem posicionado. Então a gente tem aqui triângulo de Einthoven, gostaram da minha pronúncia? Em que você tem vários medidores, ou você pode integrar tudo isso numa coisa só, né? Em que você mede aqui os vértices, negativo, positivo, positivo e negativo, nesse daqui, mede no pulso, mede no tornozelo, né? E hoje se coloca muito mais eletrodos aqui no peito, e também coloca no tornozelo e no pulso, né? Isso se vocês já fizeram do sono, né, a polissonografia, o pessoal costuma acompanhar também. E aí faz um eletrocardiograma bem mais extenso, acompanhando a eletrosonografia. Então a gente tem aqui, ó, esquematicamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais o do pulso e mais o do pé. Esse é o mais completo, né, que a gente tem aqui para medir ou para integrar, para ter uma medida, uma aferição mais precisa da função cardíaca pelo eletrocardiograma, tá? Que é isso que a gente vê na clínica hoje em dia, tá? Bom, então é isso para a função cardíaca. Espero que vocês tenham gostado até aqui. E aí a gente volta com uma aula só sobre a regulação, a gênese e a regulação da pressão arterial.